Isso aqui foi interessante, tá, chat? Não sei se vocês viram um vídeo sobre o cartel das 33 empresas. Foi um vídeo bem rapidinho. Eu li a notícia do Baguete, eu disse cartel é ruim, né? Que é uma opinião que para algumas pessoas talvez não... elas não aceitem isso. Mas daí aconteceu uma coisa muito legal, né? Que eu não sei se já tinha acontecido antes, mas é que esse vídeo deu uma furadinha boa na bolha e ele foi postado num Reddit de programação no Brasil, o BRDev. Eu não sigo esse Reddit. Eu não sigo nenhum Reddit, na realidade. Mas foi postado lá e daí eu dei uma olhada. E daí foi legal porque toda vez que tu fura um pouquinho a bolha, tu chega em pessoas que tu não chegaria antes e que, obviamente, vão ter opiniões, né, contrárias às tuas, e é legal porque não quer dizer que eu vou ouvir as pessoas para concordar, né? Obviamente, se eu falo uma coisa porque eu concordo com a coisa, eu não vou concordar se as pessoas disserem, esse cara é burro, esse cara tá tudo errado. Mas é legal tentar entender os argumentos que as pessoas estão usando, né? E tem uma hora no vídeo que eu falo um negócio de assim, mas são só 33 empresas. Né? E daí vai vir um liberal aqui e vai dizer não são todas as empresas do mundo, e eu disse, eu não preciso explicar porque é ruim igual. Então, como tinha pessoas que estavam falando isso, algumas coisas que eu gostaria de dizer, tanto no vídeo quanto lá na thread do Reddit, muitas pessoas estavam dizendo, tá, mas olha só, isso aqui acontece na minha área, isso aqui acontece na minha cidade, todo mundo sabe que isso acontece, só não se fala, mas a gente sabe. Então, assim, 33 empresas multinacionais gigantes foram denunciadas nesse esquema e elas fizeram isso de 2004, acho, até o iniciozinho da pandemia ali, né? Que, inclusive, é importante porque algumas pessoas disseram, é um mercado super aquecido, não tem como fazer cartel. Sim, ficou super aquecido, especialmente na pandemia, e elas, inclusive, pararam de fazer isso e agora estão sendo processadas por causa disso, né? Mas sim, acontece mais do que essas 33, obviamente, né? Nós não temos aqui apenas as provas, nós temos a convicção. E outra coisa que acontece também é que essas são empresas top, que pagam bastante, né? Algumas, né? Por exemplo, ali a IBM. São um emprego que... Eu lembro quando eu tava na faculdade, tinha o pessoal que pensava, vou trabalhar na IBM, ganhar pra caralho e tal. Tem que trabalhar de terno na IBM, tá ligado? Imagina eu de terno trabalhando todos os dias na IBM, ia ser bem engraçado, né? Só que isso filtra pra baixo do mercado, né? Isso, se eu tô recebendo pouco na empresa pequenininha do seu Zé, e daí eu disse assim, estudei pra caralho, vou entrar no emprego de uma empresa grandona e tal, e a empresa tá mantendo meu salário artificialmente baixo, por que o seu Zé vai tentar competir, pagar mais do que essa empresa se ele pode pagar a mesma coisa? Sabe que daí ele vai dizer, não, mas lá na IBM tu vai ter que usar terno. Eu, o seu Zé, posso te pagar esse saláriozinho aqui que é compatível com o dela e você ainda continua trabalhando aqui. Então isso abaixa o salário de todo o mercado, né? Eu acho que, enfim, eu não precisava explicar isso, mas eu disse, é uma contratendência no mercado para diminuir o preço da mão de obra dos trabalhadores. Outra coisa que eu vi o pessoal falando é, Brasil não tem livre mercado. A crítica não é o livre mercado, porque eu disse, que delícia o livre mercado, as empresas combinando, né, um cartel para contratar as pessoas a um preço mais barato. Eu acho que esse é o ponto, né, pessoal? O ponto é que o livre mercado é um construto idealizado que nunca acontece na prática, e daí chega até a piada de algumas pessoas dizerem, não, mas na realidade é porque se o Brasil tivesse um livre mercado de verdade, isso não ia acontecer. Mas, gente, isso aí é normal. Por isso que eu mando vocês lerem Marx, e as pessoas, mesmo que discordam, não entendem o ponto. Se as empresas veem a gente como um saco de farinha, como uma mão de obra que eles precisam pagar para fazer a mercadoria no final, mas que se eles conseguirem pechinchar pela outra mão de obra, eu acho que isso vocês não vão negar, que as empresas pechincham, né, pela mão de obra, se elas puderem te contratar um pouco mais barato, elas contratam. Se elas puderem fazer isso, óbvio que elas vão se reunir para fazer uma maneira de abaixar esse preço, da mesma maneira que se a empresa conseguir fazer um esquema para o preço do açúcar ficar mais barato e ela tá fazendo biscoitos, sabe? Se ela puder achar um lugar onde ela tá comprando açúcar para os biscoitos dela mais barato, ela vai tentar fazer isso. Então, quando tu não regulamenta o mercado para que isso não aconteça, obviamente as empresas vão fazer isso. Um mercado não regulamentado é um mercado onde se pode formar monopólios. E eu sempre tinha muitos ANCAPs, libertários comentando sobre isso, porque tem muitos na área, né? Eu acho engraçado, porque quando eu seguia o pessoal ANCAP falando sobre isso, chega um momento que tu vê que eles começam a defender a prática de monopólio. Por quê? Porque se tu regulamentar a prática de monopólio, tu tá regulamentando o livre mercado. Eu sempre falo, é o ANCAP do ANCAP verso. Tem os ANCAP que dizem que competição é boa, o capitalismo funciona por causa da competição. Aí diz, mas na competição totalmente livre aparece monopólio. Eles dizem, a gente não pode regulamentar o monopólio, porque na realidade, se acontece monopólio, na real, monopólio é bom. Eles começam a dar essas explicações. Tá, então, pessoal, menos de, isso é uma má representação do livre mercado. Eu só tô fazendo uma análise do que existe hoje e uma crítica da ideia liberal de que poderia existir um livre mercado, tá? Não gostaram, se vejam com o Brasil, né?
O pessoal dizendo, sindicatos são horríveis, é só pessoas que não querem trabalhar, como é que o sindicato vai resolver isso, assim? Algumas pessoas dizendo, mas o próprio sindicato está envolvido nisso, o líder do sindicato é pelego, então, tipo assim, eu posso até concordar com vocês, pessoal, mas a minha proposta aqui não é que a gente diga assim, ok, agora vamos todos esperar o sindicato negociar pra gente, vamos esperar o sindicato lutar pela gente. Na realidade, o que a gente quer é todos nós ocuparmos os sindicatos, a gente quer que os sindicatos peguem essas pautas para eles, lutem por essas pautas e que o sindicato seja a gente. Que quando eu tô fazendo um vídeo de denúncia que chega as pessoas e elas ficam, né, pô, tô brabo, isso aconteceu comigo, não sei o que e tal, o sindicato esteja na linha de frente de exigir isso. E ele esteja, né, levando essa pauta em consideração. Não é esse sindicato que existe aí hoje, que é meio pelego, que faz só a negociação todo ano e consegue um aumentinho. Não é isso. A gente quer um sindicato muito maior. Então, a gente já falou algumas vezes no canal aqui, né? Eu vou tentar achar uns vídeos para botar aqui, que na realidade o papel do sindicato não pode ser só essa coisa de negociar salário e ir atrás do salário. O sindicato é um lugar onde a classe trabalhadora vai aprender a organizar uma democracia interna, vai aprender a lutar pelas suas pautas, vai desenvolver esse pensamento crítico para que a gente possa superar isso. O sindicato é um lugar onde o trabalhador deveria ter mais autonomia para fazer suas pautas ser ouvidas, né? E não um negócio que tu espera que o líder do sindicato vá fazer uma negociação boa e te trazer um salário no final do mês, né? Um que eu achei muito bom é que, assim, esse canal é só reclamação, não tem um tutorialzinho. Eu adorei esse comentário da pessoa que botou, que é tipo assim, eu já ouvi várias vezes, né? De, tecnicamente eu não sei nada, eu só reclamo. Os dev que ficam falando dessas coisas porque não se garante no emprego, sabe? Podia estar programando, podia estar aprendendo não sei o quê. Eu acho que eu não preciso defender isso para vocês, mas eu só vou dizer uma coisa para vocês. Tem um tutorialzinho muito bom sobre como funciona a economia na prática no capitalismo, que se chama Salário, Preço e Lucro. Tem até o audiolivro. Estudem esse tutorialzinho aí. É um tutorialzinho do canal Teclas, né? Produzido a leitura do texto pelo Coletivo Soberana, né? Mas produzido pelo Karl Marx há mais de 200 anos atrás e ainda não foi refutado, tá? Acreditar em comunismo é mais valia burrice. Esse comentário eu adoro também, por isso que eu trouxe o comentário bom do menino Valmir lá, porque ele disse assim, não concordo, não entendo a tua visão, mas me explica, né? E daí tem umas pessoas que dizem assim, essa pessoa que deveria ser inteligente, que estuda com lógica, como é que ela é esquerdista e acredita em mais-valia? Leia Salário, Preço e Lucro, meu querido, e veja se isso não se aplica à realidade que a gente tem hoje. Veja se essa situação do cartel aí não aplica isso. Dê uma olhada nos vídeos do canal Teclas e tente refutar o que eu tô falando. Mas o que eu acho muito legal do canal Teclas é que mesmo eu sendo uma pessoa que me enrola na hora de falar e tal, né, que é um pouco prolixo, que nem as pessoas dizem, eu só leio as notícias e digo pra vocês, tava escrito no livrinho. Aqui, não tava escrito no livrinho, mas depois o Lenin explicou o imperialismo. E daí também estava escrito no livrinho dele, depois o Mao veio aqui e explicou umas coisas aqui, sabe? Isso aqui aconteceu na prática nesse lugar. Isso aqui não sei o que. É só isso que eu faço. Não fiquem imaginando na cabeça de vocês assim, se a empresa, ela combinar o preço, vai chegar uma outra empresa, e daí essa outra empresa vai pagar mais barato, e daí as pessoas vão trabalhar toda nessa outra empresa. Pô, acha uma notícia então mostrando que isso aconteceu, cara. Esse é o trabalho que eu tô fazendo aqui no canal, tá ligado? Eu sou um dos comunistas mais fracos e mesmo assim vocês ficam colonismo feio, colonismo ruim, não acredito que uma pessoa seria tão burra de citar. Pô, tenta fazer o trabalho que eu faço, cara. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, Zazes, pelos R$5. Eu gostei do Dr. Neville falou ali. Eu gostei do Dr. Neville falou. Pensando no que o Mark Fisher diz, né? No realismo capitalista, existia um sindicato no capitalismo, não mostra que ele não é uma ameaça ao status quo. Existia um sindicato que não é anticapitalista e não é perseguido e não é demonizado realmente, assim. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo está sempre num modo de dizer assim, é bobagem comunismo, é bobagem sindicatos, não acreditem nisso. Quando tiver uma massa gigante, né, de trabalhadores, uma massa grande o suficiente de trabalhadores que está dizendo, na realidade, eu acho que tá certo esse pessoal do sindicato, acho que a gente tem que se organizar. Aí tu vai ver a repressão comendo solta. É o que eu acredito. Já ouviu falar do termo bullshit jobs? Às vezes falou, você vê isso se espalhando na área tech e com a visão marxista explica o fenômeno. Então, quem criou esse termo não foi o David Graeber, que é um marxista? Eu acho que sim, né? Posso estar enganado o nome da pessoa. Mas eu acho que foi ele, né? E eu acho que faz bastante sentido. Faz muito tempo que eu li o livrinho Bullshit Jobs, mas acho que até seria um bom exercício pra gente trazer e ler. Eu não vou falar porque eu tenho medo de falar bobagem, né? Sempre que eu trago uma coisa que eu não lembro direito,
Acabo falando bobagem. Mas eu acho uma discussão boa, porque claramente parece que tem muitos empregos que eles não deveriam existir, mas eles acabam existindo por causa de uma certa burocracia, de uma necessidade de alocar essas pessoas e de fazer o sistema continuar rodando, que é mais uma das ineficiências que eu acho que tem no capitalismo, mas é uma discussão um pouco mais difícil, então eu não queria falar negócio do David Graeber agora, tá? Beleza.